Bom dia, alunos e alunas. Como vocês veem, eu estou gravando da minha casa, mas é a continuação daquela live que nós tivemos no dia 21 de setembro. Se algum gatinho pular na frente do vídeo, não se espantem, é normal, pode acontecer. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos retomar a aula da semana passada, então nós estamos na SD 13, período regencial, e nesta aula de hoje, o que a gente vai ver? As revoltas regenciais, aquela que nós apontamos na semana passada como as mais importantes, a lei interpretativa do ato adicional e o golpe da maioridade, para fechar o período regencial. Se eu olhar para o lado, é porque eu estou com um cronômetro aqui para contar o tempo, para saber exatamente quanto tempo que eu ainda tenho de aula, levando-se em consideração que a nossa live ela tem em média 40 minutos. Então, as revoltas regenciais mais importantes, aquelas que estão em todos os livros de história, aquelas que aparecem normalmente nos concursos, são a cabanagem, que acontece no Grão-Pará. E quando a gente fala em Grão-Pará, não pensem que Grão-Pará é somente o estado atual do Pará, mas pegava toda a região norte. A Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, ou os Farrapos, que que aconteceram no Rio Grande do Sul e pegaram Santa Catarina também, a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Todas essas revoltas, elas ocorreram em regiões afastadas do Rio de Janeiro, afastadas da corte e, de uma certa maneira, marginalizadas das grandes decisões que eram tomadas em relação ao governo. Ainda que, nesse momento, nós estejamos sob um governo que é liberal e que descentraliza os poderes, que dá muita autonomia às províncias, isso não era o suficiente, porque nem todas as decisões eram decisões que agradavam principalmente aos grupos locais. Vocês ouviram o gato? Eu tenho 5 gatos. Se um gato pular aqui na frente, não se espantem. Muito bem. Todos os movimentos que nós vamos falar agora, eles tiveram motivações diferentes, motivações locais, formações diferentes, mas eles todos eram federalistas na medida que demandavam maior autonomia para as regiões onde eles aconteceram. A cabanagem e a balaiada elas vão ter características curiosas porque elas são movimentos populares. A maioria dos envolvidos, inclusive no comando desse movimento, são camponeses, são escravos, quilombolas, libertos, mestiços, aquelas camadas mais baixas da população. No caso da Sabinada, ela vai ser liderada pelas camadas médias urbanas de Salvador. Comparativamente, a sabinada ela tem uma penetração bem menor do que a cabanagem, do que os farrapos ou mesmo a balaiada, porque ela não conseguiu arrastar outros grupos sociais. E no caso dos farrapos, você tem uma participação ampla da população, porém, você tem uma liderança muito clara, que são os ricos estancieiros. A Sabinada ela tem uma característica curiosa também, porque ela pretendia proclamar uma república temporária. Então, eles eram monarquistas, eles queriam Dom Pedro II no trono, mas Dom Pedro II ainda era um menino, ainda era uma criança. Então, eles vão propor que se proclame a república na Bahia, até que Dom Pedro II tenha idade para assumir o poder. E quando a Sabinada acaba, o que vai acontecer é que alguns líderes da Sabinada que conseguem escapar, eles vão para o Rio Grande do Sul, eles vão se juntar aos farrapos. No caso dos cabanos e dos balaios, as motivações principais, né, são a pobreza, os altos impostos, o racismo mesmo, há questões aí de racismo muito fortes, principalmente no caso dos balaios. Mas vamos lá, passo a passo agora. A cabanagem. Então, quem é que vai, né, se engajar no movimento? Indígenas, negros, mestiços, libertos. No início da cabanagem, que é um dos movimentos mais longos, nós vamos ter a participação das elites locais. Então, são membros dessas elites,
desses grupos ainda com muito fortes ligações com Portugal, alguns eram portugueses, inclusive, vão derrubar o governador da província. Mas o que vai acontecer é que quem vai assumir o protagonismo do movimento, diferentemente de outros lugares, são elementos das camadas populares. Nós vamos ter 3 governadores instituídos pelos cabanos, que são lavradores, que são homens pobres. O que os cabanos queriam? Uma república. Eles defendiam o federalismo, que era essa grande autonomia, e eles queriam sufrágio universal masculino. Lembrando da aula passada, quem votava nesse momento, segundo a Constituição de 1824, você tinha os eleitores de primeira instância, que votavam em quem ia votar, e esses eleitores, que eram os eleitores de verdade, votavam em deputados, senadores e, no momento da regência, muito importante, votavam também para eleger o regente. Então, por isso que na aula passada nós falamos do Koshiba, que é um dos livros de história que consta na bibliografia de concursos militares, em que ele chama a regência de experiência republicana. Porque você vota para regente. Abrangência, lembrando, é a província do Grão-Pará, então ela pega toda a região norte do Brasil, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, porque não o Acre, porque o Acre não tinha sido anexado ainda ao território brasileiro, ok? E o desfecho da cabanagem vai ser de grande violência, então você vai ter uma forte repressão. Nós não sabemos até hoje quantas pessoas foram mortas no caso da cabanagem. A foto que nós temos aqui é do Eduardo Argelim. Ele foi o último dos governantes cabanos, do último governador da província sob a cabanagem. E aí é importante até mostrar porque há livros que vão falar que as lideranças cabanas foram mortas. O Argelim teve uma longa vida. E é muito curioso, ele era lavrador, ele era cearense, ele não era do Grão-Pará, e ele foi do Ceará para o Grão-Pará por conta da seca, da extrema pobreza. E esse movimento de ir do Nordeste para o norte do país vai acontecer também no século XX. A gente vai ver, vocês vão ver no ano que vem, quando vocês forem falar de Segunda Guerra e de soldados da borracha, por exemplo. Então, há muita gente no Amazonas, no Pará, que tem raízes lá no Nordeste, porque as pessoas iam em busca de melhores condições de vida no norte, por N motivos. E é curioso também que o Argelim, quando ele se torna governador, ele só tem 21 anos. Então, você tem uma grande participação popular, você não vai ter uma discriminação desses indivíduos pela idade, ele era muito jovem, mesmo dos padrões da época. O movimento se espalhou por toda a Amazônia, e nós vamos ter, com a repressão vinda da corte, uma quantidade de mortos que a gente não sabe até hoje quantos são. Alguns estimam em 12 mil, outros vão falar em muito mais, porque houve aqueles que morreram por conta da repressão e houve aqueles que foram mortos por conta da violência também. A Sabinada. Então, a Sabinada ela vai ser movida por insatisfações locais em relação ao governo do Rio de Janeiro. E há um outro motivador que é específico da Sabinada, que é a questão do recrutamento de soldados para serem mandados para lutar no Sul. Então, estava acontecendo já a Guerra dos Farrapos e você vai recrutar gente de todas as regiões para que possam lutar nas tropas imperiais contra os farrapos. Então, isso gera uma insatisfação na Bahia. Os líderes do movimento são sujeitos que a gente chamaria hoje de camadas médias. O Francisco Sabino era médico. A Sabinada tem o nome de Sabinada por causa dele. E um dos problemas da Sabinada é que eles não conseguem arrastar o apoio dos fazendeiros do café. Desculpem, do café não, dos fazendeiros do recôncavo baiano, que não tem nada a ver com café. Apaguem isso da cabeça de vocês, não tem nada a ver com café. Eles não conseguem nem arrastar esses fazendeiros, nem conseguir o apoio de negros libertos e de escravos. Lembrando que aconteceu pouquinho tempo, 2 anos antes da Sabinada, aconteceu os malês. Bem, e eles vão tentar, de uma certa maneira, o apoio internacional, propondo, por exemplo, o fim do tráfico negreiro. E aí que eles perdem
de toda maneira, o apoio desses fazendeiros que dependiam ou acreditavam que era fundamental para a sua produção que se mantivesse a escravidão. Essa república que eles proclamaram, ela seria temporária, a abolição da escravatura seria parcial, só seria dada a liberdade para os escravos nascidos no Brasil, e isso é que faz com que muitos negros não tenham nenhuma identidade, não criem identidade com esse movimento, porque muitos eram nascidos na África. Essa ideia de abolir a escravidão somente dos nascidos no país não vai ser inventada pelos sabinos. Isso foi usado, por exemplo, no México. A primeira parte da abolição da escravatura no México, e acho que a gente falou disso quando falou de independência da América Latina, ou pelo menos eu coloquei nos slides, ela vai pontuar isso, né? Que primeiro você vai abolir a escravidão daqueles que nasceram no país. A Sabinada, ela não vai conseguir se espalhar muito para além de Salvador, daí as tropas imperiais elas vão bloquear Salvador por mar e por terra, e assim elas estrangulam esse movimento. É a única revolta republicano-monarquista, que é uma coisa curiosa, então não são republicanos até que o Dom Pedro II atinja sua maioridade. Eles vão querer maior participação popular, mas eles não conseguem efetivamente arrastar essas camadas populares para o movimento. Você vai ter forte repressão do poder central, 2.000 mortos, aí somando tanto aqueles que lutavam na Sabinada quanto os que lutavam para debelar a Sabinada, e 3.000 prisioneiros serão feitos. O Sabino ele vai fugir de Salvador, assim como outros líderes da Sabinada, ele sai e ele vai morrer no Mato Grosso. Então a família dele, além de terras lá na Bahia, tinha terras também no Mato Grosso, então ele não morre na prisão, ele vai morrer lá no Mato Grosso, numa espécie de exílio voluntário ou fuga. A balaiada. A balaiada é um movimento popular e aí essencialmente popular. Você não vai ter uma participação de lideranças das elites locais. O Maranhão era uma das províncias mais pobres do Brasil naquela época. As condições de vida dessa população, que era pobre, né? E aí ela era branca, mestiça, indígena, negra, liberta, ela é muito ruim. E essa população é muito explorada, tanto por impostos vindos lá do Rio de Janeiro, impostos que seriam nacionais, por assim dizer, quanto pelas elites locais. Tanto que o estopim da balaiada e o líder da balaiada é o Manuel Balaio, Balaio é o apelido dele, ele fazia balaios, fazia cestas, é porque ele foi até a polícia denunciar que uma de suas filhas tinha sido violentada. E violentada por quem? Por um homem rico, por um homem que tinha melhores condições de vida, muito melhores que ele. Ele vai ser espancado, ele não vai ter as suas queixas ouvidas, e a partir daí ele vai iniciar essa revolta. Uma revolta que vai atrair essa população que é muito mais pobre, bem pobre, vai atrair também escravos e quilombolas. E aí se destaca a outra liderança importante desse movimento, lembrada, que é o Cosme Bento das Chagas, Negro Cosme. Então você vai ter um líder popular, dois líderes populares, um deles que é branco e o outro que vai ser negro e liberto já, ele não era escravo, mas que vai liderar esses escravos e que vai estimular as fugas de escravos. Então, uma das questões dos balaios é que você vai ter muitas fugas de escravos dentro desse processo de revolta. Eles eram republicanos, federalistas e defendiam a reforma agrária. Guardem isso com vocês. Sempre que você tem camponês metido no movimento, o que normalmente motiva essa revolta, ou que é fundamental nessa revolta, serve para o México, serve para o Brasil, serve para a Bolívia, é a questão da posse da terra, do acesso à terra. Seja o acesso privado, você ter o direito a ter a sua própria terra, ou a garantia dos direitos coletivos quando as terras pertencem a uma comunidade indígena ou quilombola, o que quer que seja. Então, a balaiada é a primeira revolta camponesa da história do Brasil. Então a gente vai aí. Por que essas revoltas são as mais lembradas? Não somente pela sua duração, mas por características particulares que as tornam
que as distinguem de levantes menores, de outras revoltas, porque está acontecendo revolta todo dia durante esse período regencial, que é de 31 até 40. Muito bem. Qual vai ser o desfecho da revolta? Nós vamos ter uma falta de lideranças unificadas entre aqueles que estão dentro da balaiada. Eles não têm treinamento militar, eles não têm essa estrutura que, por exemplo, as tropas da Guarda Nacional têm e as tropas também imperiais têm. Então, quem vai ser mandado para liderar a repressão à balaiada é o futuro Duque de Caxias. Tá? Então, a liderança das tropas imperiais cabe a ele. O Negro Cosme, o Manuel Balaio vai morrer em decorrência de um ferimento em combate, e o Negro Cosme ele consegue se manter fugindo durante algum tempo, mas ele vai ser capturado e vai ser executado publicamente porque você precisava dar o exemplo. Então a balaiada vai ser uma daquelas revoltas que vai terminar também num banho de sangue, com muita violência contra essa população mais pobre. A Guerra dos Farrapos, e aí a gente vai ficar um tempinho a mais falando dela, né? A Guerra dos Farrapos ela começa no Rio Grande do Sul, ela né, o motivador econômico é importante quando a gente pensa nela, que é o aumento das taxações do charque produzido no Rio Grande do Sul. Então, o charque era o produto mais importante local e o charque nacional pagava maiores impostos do que o charque importado de países vizinhos, como a Argentina. Ora, isso era extremamente injusto, os gaúchos também eram brasileiros e eles se sentem o quê? Marginalizados em relação às decisões da corte. A corte está no Rio de Janeiro, participam intensamente da governança, principalmente aqueles que estão ali no Sudeste, e os gaúchos estão excluídos disso ou se sentem excluídos. Há também as influências de ideias republicanas que vêm tanto dos países vizinhos, Uruguai, Argentina, quanto da Europa. Muitos italianos, lembrem aí dos movimentos lá, das revoluções que nós já vimos, de 20, de 30, de 48. Muitos desses revolucionários vêm para a América e alguns deles vão vir para o Brasil. E você tem vários nomes, principalmente italianos, participando aí. O mais lembrado é o Garibaldi, ele não é o único. A base social. Quem lidera o movimento são os grandes estancieiros. Bento Gonçalves, Bento Manuel, o Antônio de Souza Neto, General Neto. Você tem o nome desses homens. Alguns deles, ao longo do movimento, vão mudar de lado com o Bento Manuel. Ele é chamado de o fiel da balança. Ora ele está lutando com os farrapos, ora ele está lutando com os imperiais. E há quem defenda que o fato dele ter mudado de lado é que vai definir efetivamente a guerra contra os farroupilhas. Mas você vai ter a participação popular de homens e de mulheres, e vai ter também uma característica importante: escravos que vão participar da guerra, vão lutar na guerra, sob promessa da abolição. Dentre os líderes dos farrapos, o único que era abertamente, dos líderes relevantes, importantes, que tinham poder, o único que era abertamente abolicionista é o Neto. Ele vai prometer a abolição para aqueles que o seguissem, e, bem, ele não vai ter como cumprir isso. O projeto político dos farrapos, né, a princípio é uma revolta por conta da injustiça do fisco e da exclusão, mas ela acaba se encaminhando para se tornar uma revolta republicana. Então você vai ter a proclamação da República Rio-Grandense, você vai ter também em Santa Catarina uma proclamação de república temporária. Eles vão defender o federalismo, então essa maior autonomia, mas eles são separatistas. Eles querem a separação do Brasil em um determinado momento. A separação, claro, só vai ser uma bandeira quando a conciliação de interesses vai se tornar impossível. A Guerra dos Farrapos ela vai ser representada amplamente, diferentemente das outras, no cinema e na TV. Nós temos também a literatura, então até coloquei aqui, ó, A Casa das Sete Mulheres. Está aí uma ilustração, uma imagem que é dessa minissérie feita pela Globo, que é baseada no livro que tem esse nome, mas também, embora isso apareça nos créditos, é baseada na obra do Tabajara Ruas, que vai dirigir 2 filmes sobre a Farroupilha e documentários e escreveu esse romance. Então, assim, muita coisa que tem na minissérie Casa das Sete Mulheres não é do livro A Casa das Sete Mulheres, que eu li,
é desse livro aqui, é da obra do Tabajara Ruas. Mas você tem aí, no caso dos farrapos, uma representação ampla desse movimento, além, e a gente estava semana passada na semana que se comemoram os farrapos no Rio Grande do Sul, além da lembrança dos farrapos muito forte, não somente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, mas também nacionalmente. O que acontece de forma diferenciada. A cabanagem é lembrada no Pará, tem um monumento à cabanagem, mas a cabanagem não tem essa lembrança, né? Ela não está no nosso imaginário coletivo, por assim dizer, como um movimento em que a gente lembra de alguma coisa, mesmo sem ter estudado, sem ter lido, você lembra alguma coisa dos farrapos. E aí, até comentar, né? Porque no caso do Rio Grande do Sul, você cria, né, uma certa unidade, ainda que possa ser artificial, cultural gaúcha. Então, todo lugar onde você tem dois, três gaúchos, você vai ter um centro de tradições gaúchas que vai tentar manter viva as tradições locais, ainda que elas sejam variadas, que vai tentar manter viva a memória do Estado. Eu não viajei muito pelo Brasil, mas os únicos dois lugares do Brasil onde eu vi esse culto à história local foi no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e em Pernambuco, quando eu estive em Recife, em que essa história é muito presente. Você vê que são dois, no caso, nesse momento, duas províncias, hoje dois estados, onde você tem aí grande, né, importância política desses dois lugares ao longo da história do Brasil. Eu nunca estive em Salvador, talvez se eu estivesse em Salvador eu tivesse a mesma impressão. Mas não é, por exemplo, assim que eu percebo quando eu estou no Rio de Janeiro, e eu sou do Rio. Mas vamos lá. A abrangência do movimento dos farrapos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é a mais longa dessas revoltas todas. Ela começa na regência, mas ela se estende até o Império, só vai terminar em 1845. Diferentemente das outras revoltas em que você vai ter o massacre das lideranças locais, no caso dos farrapos, as elites elas vão negociar a paz. Havia, por exemplo, o caso em que você tinha um líder farrapo de um lado e um general entre os imperiais que eram irmãos, eram dois irmãos, um está do lado dos farrapos, o outro está do lado do império. Então você vai negociar condições favoráveis naquilo que ficou conhecido como paz em Poncho Verde. Então, 1º de março de 1845. A última grande batalha dos farrapos aconteceu no ano anterior, em 1844. Do final de 44 até março, quando você assina finalmente o tratado, você tem negociações de paz que pudessem contemplar principalmente as lideranças do movimento. Bem, dentre, né, as questões dos farrapos, que hoje são muito discutidas, porque durante muito tempo se deixou isso meio que nas sombras. O general Neto, que eu falei, né, que era o único abolicionista, ele vai formar uma divisão dentro do exército dos farrapos, não sei se eu estou usando o termo correto, chamados lanceiros negros. Então você tinha os infantes e os lanceiros negros que combatiam a cavalo. Eram todos negros. A maioria deles eram escravos que lutavam sob a liderança do Neto, depois do Teixeira Nunes, e tem prometido a eles a abolição, a liberdade, caso eles sejam vitoriosos. Muito bem. Aconteceu que foi a última batalha dos farrapos, então 13 e 14 de novembro de 1844, aconteceu o massacre dos lanceiros negros. Até hoje, esse é um assunto muito controverso e muito triste. Por quê? Porque se acredita que o comandante das tropas farrapas naquele momento, que era um sujeito também controverso, que já tinha estado envolvido em suspeitas de traição, ele teria entregado os lanceiros negros para serem massacrados, porque se temia que depois da paz você pudesse ter levantes de escravos porque não foi contemplado aquilo que eles queriam. Então, nessa batalha só foram massacrados, só morreram os infantes e os lanceiros negros. E aqueles que sobreviveram foram levados como escravos ao Rio de Janeiro. Essa situação é uma situação bem feia, bem triste. Se vocês clicarem nesse link que está aqui, vocês vão parar lá num vídeo que é um documentário que vai contar a história dos lanceiros negros e todas essas controvérsias a respeito da Batalha de Porongos. Se houve traição, se não houve traição, o que as fontes dizem. O link está no AVA também, ok?
Um dos momentos mais épicos, e eu peço que vocês leiam sobre ele, ligados aos farrapos, é a travessia dos lanchões. Você constrói barcos no interior, mas você quer levá-los, né? Vai ter que levá-los para o litoral, então você vai atravessar inclusive a serra com essas lanchas. É o monumento Anita Garibaldi. Aqui eu coloquei só para que vocês saibam, né, quais são os pontos do Acordo de Ponte Verde. Então, por exemplo, os militares farrapos eles vão ser incorporados às tropas imperiais, mantendo as mesmas patentes, menos os generais. Você vai ter a abolição da escravatura limitada àqueles que lutaram na guerra. Então, várias questões, mas é só para que vocês possam ter informação sobre isso, tá? Aqui, a Anita Garibaldi, nós já falamos, a Anita é brasileira. Lembrem que ela lutou no Brasil, ela era catarinense, ela vai lutar lá também na Itália, então por isso ela é heroína de dois mundos. Ela também foi interpretada por várias atrizes, porque ela aparece toda vez que você fala dos farrapos. Fatalmente você fala de Garibaldi, fatalmente você fala de Anita. No caso aqui, duas atrizes que interpretaram Anita Garibaldi na TV e no cinema, atrizes brasileiras, porque italianas também interpretaram Anita. Estamos caminhando para o final. Aqui é uma ilustração de Dom Pedro I com duas das suas irmãs. Dom Pedro I não, Dom Pedro II, com a Francisca e a Januária. Havia uma terceira irmã, mas ela morreu durante o período regencial, morreu criança, e então são as duas irmãs que sobraram. Quando Dom Pedro I partiu para a Europa, deixou o filho aqui como imperador e ele só tinha 5 anos de idade. Lembrem disso. O que vai acontecer antes que se discuta a maioridade de Dom Pedro II? Lembrando que ele estava longe dessa maioridade. Em 1837, os liberais eles vão perder o poder porque eles não conseguem conter as revoltas. E quem assume o poder são os conservadores. É a chamada regência de Araújo Lima. O regente anterior da regência Una era o Padre Feijó. O Araújo Lima ele vai ser regente de 1837 até 1840. E é quando vai ser levada adiante a chamada lei interpretativa do ato adicional. Então, tinha acontecido o ato adicional lá atrás, em 1834, que alterou uma série de coisas. Acabou com o poder moderador, acabou com o Conselho de Estado, e agora nós vamos ter a reversão de algumas questões que foram lá de 1834, que davam maior autonomia às províncias. Então, você vai confiscar parte da liberdade da Guarda Nacional, vai se levar adiante a revisão do Código de Processo Criminal. Então, essa questão começa a ser discutida ainda na regência e vai ser implementada já no início do Segundo Império. Nós vamos confiscar parte da autonomia das províncias, então, principalmente em relação à demissão de funcionários públicos, especialmente da justiça. Essa questão da reversão daquilo que era do interesse dessas elites locais vai levar a outras revoltas já durante o Segundo Império. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não estamos falando de Segundo Império ainda, mas o início do Segundo Império ainda é um momento de pacificação, na medida em que você tem essa discordância entre as elites locais a respeito de como vai se fazer a governança. Araújo Lima é conservador, ele quer centralizar os poderes no Rio de Janeiro. Só que você tinha tido uma experiência liberal anterior de centralização de poder, que também não tinha sido satisfatória para os grupos locais, senão eles não estariam em revoltas permanentes contra o Rio de Janeiro. O Código de Processo Criminal, e a gente não precisa mergulhar nisso, mas há questões que aparecem, inclusive em provas militares sobre isso, ele vai principalmente centralizar a justiça na mão de oficiais instituídos pelo imperador. Ele é importante porque ele vai tirar poder dos chamados juízes de paz, que eram eleitos no município. Então, quando se discute a questão da justiça no Brasil, vai se dizer que durante a regência você descobriu o município, a importância do município, da cidade, e possibilitou que você tivesse decisões muito sérias tomadas a partir do município. Esses juízes de paz eram membros das elites locais, então a eleição desses juízes estava ligada a uma rede
de poderes locais de grandes fazendeiros, da mesma maneira que a Guarda Nacional, que é uma tropa em que vai ser liderada por esses fazendeiros. Então, é uma tentativa, já no finalzinho da regência e no início do Segundo Império, de centralizar poderes. Então, esse é o cabo de guerra durante a regência. De um lado, você puxa para descentralizar, do outro, você puxa para centralizar. Você tem uma primeira regência que é descentralizadora, você tem uma segunda regência que é centralizadora. Não esqueçamos disso. E chegamos ao golpe da maioridade. Por que golpe? Porque você vai mexer na legislação ou passar por cima da legislação deliberadamente para conseguir, de uma certa maneira, chegar a um objetivo que vai ser satisfatório para liberais e conservadores, de uma maneira ou de outra, porque se acreditava que somente o governo pessoal do imperador poderia impedir a fragmentação do Estado brasileiro. Então vamos lá. Pela Constituição de 1824, Dom Pedro II só seria maior de idade com 21 anos. Então, demoraria muito ainda. Ele nasceu em 1825. Então, até que ele fizesse 21 anos, bem, o ato adicional de 1834 modificou a lei, então modificou a Constituição, 10 anos depois, descendo a idade para 18 anos. No caso, quem é que estava no poder em 1840, 1839, 1840 eram os conservadores. Os liberais vão começar um movimento nos seus jornais, nas ruas, pressionando o Senado para que se adiantasse a maioridade de Dom Pedro II. Que somente Dom Pedro II, assumindo o trono, você teria esse menino imperador como um símbolo de união. Lembram que a abdicação lá atrás também vai ter esse impacto na opinião pública e nas elites também, de que agora temos um imperador brasileiro? Então, a ideia é essa. Não se tem certeza se Dom Pedro II ele participa desse planejamento do golpe, né, da antecipação feita da sua maioridade para os 14 anos, mas o fato é que ele vai assumir o poder pessoal daí para diante. Lembrando, lá atrás, com o ato interpretativo, os conservadores recriam o Conselho de Estado e eles vão recriar o poder moderador a partir do momento que o imperador assume. Com o golpe da maioridade, quem volta ao poder, pelo menos temporariamente, são os liberais, ok? Muito bem. Quando é que Dom Pedro II assume o poder? 23 de julho de 1840. A leitura é aquela que eu falei. Tá? Somente o imperador pode manter unida a nação, impedindo a fragmentação do Brasil, apaziguando os ânimos, etc, etc, etc. O fato é que, ao assumir Dom Pedro II, você começa, de fato, um movimento de estabilização política. Então, isso vai acontecer. É imediato? É de estalo? Não. Os farrapos vão até 45. Você vai ter ainda movimentos como a Revolta Liberal de São Paulo, a Praieira, que vão acontecer no início do governo de Dom Pedro II. Mas o fato é que você vai criar uma estabilidade que vai garantir a permanência do Império Brasileiro e da unidade territorial. Essas mudanças elas vão repercutir nas províncias o quê? De que maneira? Tirando a autonomia, centralizando os poderes no Rio de Janeiro, seja nas mãos do imperador ou do Conselho de Estado. E aqui, por curiosidade, essas poemas populares, né, os dois primeiros aqui, né, o de cima e o de baixo, 1 e o 2, eles são o quê? Eles são poemas, né, que eram cantados nas ruas. Queremos Dom Pedro II, embora ele não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Você cria um consenso popular de que o imperador ele teria condições, de que o imperador menino ele deveria assumir o poder imediatamente. Embaixo, outra que é até mais conhecida, aparece mais. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não há de ser boa coisa servindo com a mesma gente. O que essa segunda quadrinha ela enfatiza? Não é da mesma musiquinha, não é do mesmo poema, não. Ela enfatiza o quê? Que
os grupos que estão no poder serão os mesmos. Então, se serão os mesmos grupos no poder, o que vai mudar de fato? Bem, e aqui é uma citação de um livro da Lilia Schwartz, As Barbas do Imperador. Eu deveria tê-lo trazido aqui para a mesa e mostrar para vocês. É uma espécie de biografia histórica de Dom Pedro II. Não é a única, há outros historiadores e historiadoras que fizeram biografias de Dom Pedro II, mas é uma das mais importantes, porque ela inclusive vai virar quadrinho, ela foi transformada em quadrinho. Assim como o Dom João Carioca, que o Capitão Menezes mostrou lá atrás na aula sobre período joanino. Inclusive, a Lilia Schwartz vai orientar, mas no caso das Barbas do Imperador é baseado no livro dela. Então, com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império e garantia-se a unidade e a continuidade. O golpe da maioridade selou a sorte da monarquia brasileira. Então, pessoal, é isso. Lembrando, quando a gente pensa em período regencial, que eu falei para vocês na primeira aula, é o meu período favorito da história do Brasil, e eu fico muito feliz de estar falando dele. É um momento que se define o que era o Brasil em termos territoriais. Que se define, por exemplo, se nós teríamos um território gigantesco como ele é hoje e unificado, ou seríamos particionadas em várias repúblicas, ou o que quer que seja. É um momento também que se define a forma de governar o Brasil. Se de forma federalista, aos moldes americanos, aos moldes dos Estados Unidos da América, com grande autonomia para os estados, no nosso caso, à época, províncias, ou se nós vamos ter um poder central forte. Por isso, a definição caiu para esse poder central forte. Por isso, por exemplo, só para citar um exemplo ilustrativo, nós temos um Código Nacional de Trânsito que define para todo o país qual é a idade em que você pode dirigir. Nos Estados Unidos da América, isso varia de estado a estado. Então, no geral, você pode dirigir com 16 anos, mas, por exemplo, na Flórida, se você estiver acompanhado de um adulto, um adolescente de 15 anos pode dirigir um carro. Por isso que nos Estados Unidos, a depender do estado em que você esteja, você vai ter, por exemplo, uma idade para que você possa consumir bebida alcoólica. Em alguns estados, 18 anos, em outros estados, 21 anos. No Brasil, as legislações, elas terminam, as grandes legislações, terminam sendo definidas de cima para baixo, para todo o país. É durante o período regencial que essas coisas serão definidas. E é isso. Até a próxima. Me perdoem, é a primeira vez que eu uso o OBS para gravar uma aula, que eu faço uma videoaula desse tipo. Nem sei como é que ficou meu rosto ali no canto, mas eu espero que tenha sido satisfatório. Tchau, tchau. Até mais.